Olá, empreendedor! Sou Luciana, da Profirma Contabilidade, contadora e advogada. E hoje, sobre o tema da construção civil, eu queria trazer para vocês uma coisa bem bacana que muita gente tem dúvida, que é qual a diferença entre incorporação e construção. Elas parecem muito similares, muita gente denomina uma incorporação como uma construção, mas elas têm diferenças que impactam em muitas coisas, inclusive no campo de impostos, na parte tributária. E uma das diferenças, elas estão bem relacionadas na legislação. Então, quando você fala de incorporação, existe uma tributação, existe benefício do patrimônio de afetação, que é um regime especial para pagar menos impostos, se você atender alguns requisitos que eu já falei aqui em alguns outros vídeos. Aliás, assistam esse vídeo sobre patrimônio de afetação, que é bem bacana. E também tem a definição de construção. Como é que é uma construção, do que ela trata, quais são as alíquotas que você pode ou deve usar nesse segmento. E aqui eu vou explicar a diferença mais básica, assim, entre uma e outra. Bom, a incorporação, ela requer que você, empresário, realize uma edificação. Nessa edificação, você pode ser mediante contratação de uma construtora que vai executar esse trabalho no quesito de fazer a mão de obra, os materiais, e você, incorporador, é o responsável por alienar, que significa vender, né, num sentido mais simples da palavra, aquelas unidades que estão sendo construídas nesse edifício. Então, é muito comum um incorporador não ser o construtor daquele empreendimento. E também pode acontecer do incorporador ser o construtor, a mão de obra ser própria, coordenada por ele mesmo, e nesse sentido ele está fazendo toda a parte ampla da coisa. Mas eu posso ser incorporadora, né? Eu posso ter um terreno, contratar uma construtora e pedir para ela prestar um serviço para mim de construção daquele empreendimento. E eu sou a responsável por aquele empreendimento no sentido de vender aquelas unidades, comercializar. Então essa é a incorporadora. A construtora é aquela que presta o serviço da construção. Então ela pode ir lá no incorporador, que nem o exemplo que eu estava dando anteriormente, e prestar o serviço do levantamento daquele edifício, onde ela vai colocar a mão de obra dela, ela vai fornecer o material ou não, pode ser puramente o serviço, pode ser o que a gente chama de empreitada global, que também é um termo técnico da legislação, que significa que o construtor vai fornecer também os materiais, 100% dos materiais daquela obra. Ou ela pode prestar serviço para uma pessoa física, fazer uma reforma, onde ela vai na residência de algum cliente dela e ela faz toda a parte de construção civil, né, que envolve tanto a parte civil propriamente dita, quanto a parte de elétrica, hidráulica e por aí vai. Esse tipo de atividade, ele requer a prestação de serviços, né? Então, eu estou prestando serviço a terceiros de construção civil. Pode ser tanto o incorporador, pode ser uma outra construtora que está com uma demanda e subcontrata uma parte, pode ser também um consumidor final, uma pessoa física qualquer que resolve fazer uma obra na casa, na laje corporativa de uma empresa e por aí vai. Eu posso ser construtora e incorporadora? Sim, sem problema nenhum. A incorporadora pode ser uma prestadora de serviço de construção civil também. Então eu posso construir edifícios, vender essas unidades e, ao mesmo tempo, ter uma equipe que faz uma prestação de serviço de construção civil para outras entidades, seja uma empresa, seja uma pessoa física, que nem eu expliquei anteriormente. O fato de você, como incorporador, ter a mão de obra própria, não necessariamente te faz uma empresa de construção, pode ser somente incorporação mesmo, porque você só usa a sua mão de obra para si mesmo, você não usa para prestar serviço para terceiros. Então essa é uma diferença, de uma forma bem simples, entre construção e incorporação. Aguardo comentários, se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostaram do conteúdo e também sugestões de novos conteúdos. Siga nossas
redes sociais. Eu sou Luciana da Profirma, obrigada.